Eu não sei. Fala. Eu ia apresentar. Então apresenta. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo dos Três Elementos. Eu sou o Pirula, este aqui, meu amigo Emílio Garcia. Tudo bem com você, Emílio? Tudo ótimo, vocês me colocam nessas situações, aí todo mundo me odeia. Exatamente, é esse ponto. E temos aqui um convidado extraordinário. Como estás, meu caro? Juscelino Filho. Aê! Muito bem. Ele entrou agora no lugar permanente, no lugar do Carlos Ruas. Em definitivo. Em definitivo, porque o Carlos Ruas nos abandonou. Então a gente pegou o primeiro doidinho que tava passando aqui. Tinha alguém passando aqui na frente. Pegamos o maluco ali e falou: senta aí que vai ficar no lugar. Falta um óculos escuros pra você ficar Eu convincente. tentei achar ali, eu fiquei caçando ali. Então, ficou faltando pra ficar convincente, mas... Agora tá sem Vicente. Tá sem Vicente, Essa foi boa. Tá sem Vicente. Ai, meu Deus do céu. Não, mas caso vocês não se lembrem, né? Caso vocês cometam o crime de não se lembrarem, Exato. Nós já gravamos uma live com o Juscelino. Juscelino é músico, trabalha aqui na Toca Livros, na Toca Cast. Ele ajuda a produzir o nosso podcast aqui também. E tem o canal Musicalia, que é um canal que ele tem muito antes de começar a trabalhar aqui, de saber que o canal dele é quase tão antigo quanto o meu, falando sobre música brasileira, né? Não é sobre qualquer tipo de música, música brasileira. Só que ele fala de música brasileira boa no canal dele. Então, ele fala de várias músicas brasileiras lá. Não, é uma pergunta. É uma pergunta simples. Não, ele pegou pra avaliar o 2 inteiro do Legião Urbana. Tá. Pegou assim, falou assim, não, vai pegar, ficou aqui parado tempão, vocês lembram? Lembro, ali, o disco então. ficou aqui. Era o 2, né? Era o 2, o que tinha o Renato Rocha. Tinha, Era o 2. Isso. Então, tá vendo o quanto que o Juscelino faz de música boa? A minha pergunta é uma pergunta, é uma dúvida em relação à Musicalia. Ele só analisa a música brasileira que ele considera boa, ou ele analisa a música brasileira per se? Ele analisa todos os tipos de música ou ele faz uma escolha da música que ele acha boa por alguma razão? É só. Eu não tô fazendo um juízo de valor ainda. Ainda. Tá. Ainda. O problema o que é considerado música brasileira boa ou ruim em objetivo? Na minha opinião, Na sua opinião, é o que eu gosto. Não, eu tô falando, exato. Muito objetivo isso. Não, é objetivo. É bem objetivo. É bem objetivo, é claramente objetivo, é gosto. Eu vou fazer uma afirmação. Faça. E eu vou depois deixar na mão do Juscelino pra ele falar o que ele acha. Faça. Dá. Uma afirmação eu vou fazer. Só tem um tipo de pessoa mais chata que fã do Legião Urbana. São as pessoas que odeiam Legião Urbana. Ô, louco! São os dois piores chatos do mundo. Não. o fã incondicional e o hater incondicional do Legião Urbana. Eu discordo. Porque eu falei que eu ia falar pro Juscelino. É verdade. Virou moda. Não, mas eu vou falar por que eu discordo. Porque o cara que não gosta de Legião Urbana não chega no churrasco propondo cantar porra nenhuma. Agora, o cara que gosta, se tem um violão na esquina... E toca errado. E pela metade. Então, assim, eu não tô dizendo que o cara que não gosta não é chato. Eu tô dizendo que o número 1 é o fã. Porque quantos churrascos você foi na sua vida e você foi na sua vida, que alguém começou a tocar Legião no tom errado, errou a letra e cantou pela metade. Todos. Mas também vale pra Led Zeppelin. Vale pra Led Zeppelin também, inclusive, é agora esse programa vai ficar sensacional, porque no rumo de fãs chatos você tem Legião, sim, você tem Los Hermanos. Nossa, esses também. Los Hermanos. E Iron Maiden. Mas Los Iron Hermanos Maiden também. Iron Maiden também. Concordo plenamente. Aí, já que você falou cara isso que vai em 200 shows do Iron Maiden. Ele vai em todo show do Iron Maiden que tem no Brasil, ou seja, a cada 6 meses. Qual o problema? E acha que é o melhor show que existe. E é o mesmo show há 40 anos. Tudo bem. E por que é o mesmo show há 40 anos não pode ser o melhor show que existe? São 40 melhores shows. Os 40 melhores shows que existem, qual o problema? Tudo bem, o cara em todo show do Iron Maiden. Eu preciso fazer um alívio pro pessoal do Los Hermanos. Que pelo menos eles são muito, muito menos do que do Legião Urbana e do Iron Maiden.
Menos Tudo fãs. bem, isso, menos fãs. Sim, O Los Hermanos lota estádio. Lota, mas só que, só que não é em qualquer lugar, não é em qualquer lugar que você acha um fã de Los Hermanos. É muito mais. Mas eles é muito mais. É impressionante. É Eles impressionante. cantam todas as músicas do Los Hermanos. Tem 4 álbuns só, mas beleza. Mas Não, mas mesmo assim, é música, não é pouca música, eles sabem todas de cor. Isso é impressionante mesmo. É impressionante. Mas então, o que você acha dessa dicotomia entre lovers e haters do Legião Urbana e... Eu tô com você. Eu acho os dois igualmente chatos. Igualmente chatos. Ficou modinha. Ficou modinha ser hater de Legião Urbana. Eu acho que pessoas cuspindo pra cima, cuspindo no prato que comeram, né? Não, e botando defeitos que às vezes nem tem na parada, né? Também, assim. Além de ser chato pra cacete, é isso? Por que é chato pra cacete? Não, agora... fala dos... Eu já falo, eu vou falar, não vou me furtar, mas continua a sua explicação de que tipo de defeito que a galera coloca só pra eu entender, porque... Tem uma coisa muito comum de falar de Legião, que é a simplicidade das músicas, como se simplicidade fosse um defeito. Algo ruim, sem dúvida. Algo ruim. Discordo E levando em consideração que também não é tão simples assim. Uhum. Né, tocar Legião com o arranjo correto, né, que a gente tava falando agora, no churrasco o pessoal toca, beleza, mas toca correto, né, os arranjos são, a partir do 4º álbum são mais elaborados, né, então assim, não é tão simples assim, as letras, né, tem gente que fala de plágio, aí você pergunta, é plágio de quê? As pessoas não sabem exatamente dizer o que é. Mas parece Smith. Beleza, o Chico Buarque parece João Gilberto no início, então... então são defeitos que não são muito críveis. Não, mas parece que é uma resposta aos fãs malucos também. Sim. Te fazer uma pergunta histórica, e aí não sabendo da história mesmo. Você falou que a partir do 4º álbum os arranjos começam a ficar mais complexos. Sim. Isso é uma coisa que não é tão incomum quando você vê no desenvolvimento de bandas que começam muito cedo como eles, porque eles vão se transformando em músicos melhores. Isso é comum a determinadas bandas, ou eu tô errado? É comum. No caso da Legião, agora especificamente sobre eles, o 4º álbum ele é transformador por conta de um show que deu mega errado. Um show que deu merda total. Assim, foi um show, é o famoso show. Foi o show em Belém? Não. Não. Aquele lá deu merda também. Foi o show acho que foi em Brasília mesmo. Foi na cidade natal da banda, né? Uhum. Eles... Mané Garrincha, estádio Mané Garrincha, né? Eles iam fazer um show lá, essa Legião na casa deles, tal, estádio Mané Garrincha. Meu Deus. Isso década de 80, eles explodindo. Década de 80, o disco era o Que País É Esse? Tá. Que era o disco mais pancada, assim, mais mais rock, punk, mais... Porque eles tinham resgatado músicas do Aborto Elétrico, que era a banda antiga do Renato Russo que e tal. tinha o pessoal do Capitão Inicial também. Que essa banda é embrionária para 2 bandas, que é a Capitão Inicial e Legião. Outra chata pra caralho. Um nome que hoje seria impensável, né? Puta que pariu. Aborto Elétrico. Hoje acho que o pessoal ia vetar, cara. Nossa! Né? A gente tá pior que na época da ditadura. Até porque... Nossa! Até porque... Não, o aborto elétrico era na ditadura. Década de 70. Década de 70. Final da década de 70. Aborto elétrico era Ou década seja, de 70. lá podia. Se a gente fizesse isso hoje, tanto que ia ter boicote, ninguém ia respeita ter... a Constituição, que é a frase do Que País É Esse, não é a Constituição do final dos anos 80. De 88. É a Constituição antiga, então ele tá falando da ditadura, ninguém respeita a Constituição. Né? Então, mas o show que não deu certo? O show que não deu certo era desse disco, né, desse álbum, e era um show que só tinha pancada. Que país é esse? Vamos pra cima. Pancadaria geral, teve policial batendo em fã, ele para o show várias vezes pra dar bronca em polícia, em plateia, e no final ele dá uma bronca na plateia geral, assim, jogam bomba no palco. Mano, nossa, que light! Foi uma zona. Mas daí uma mudança não só musical, mas uma mudança temática também. Uma mudança temática, de postura, as músicas começam a ser ainda que eu falasse a língua dos homens. É verdade? Eles estavam pancada demais e aí eles falaram demais assim. E ele percebeu que eles estavam fazendo show pra muita gente, isso era muito perigoso. Porque a partir do momento que uma faísca rolasse ali, é um estádio, né? Hoje em dia, a gente... Sei lá, eu vou fazer a apresentação pra um teatrinho ali de 200 pessoas, eles faziam pra não sei quantas mil. E aí, que país é esse? A galera pulando, vibrando, blá, e a polícia para, e daqui a pouco começa de novo. Mas aí é uma coisa meio louca, porque... tudo bem, é que eu acho que tem a ver com o teor da letra também, porque se você for parar pra pensar... o que não falta é show pesado que a galera vai lá pra assistir. Mas eu acho que vai ter o System of a Down agora ali, que vai ser uma porradaria. Mas eu acho que você certeza. matou, porque você tá falando do meio final da década de 80, tá falando da época de abertura, então a ditadura militar tava acabando, tava se discutindo, direta já, tava se abrindo, o Brasil tava voltando a discutir democracia, e ao mesmo tempo que você tem uma parcela da população
inclusive que é detentora do poder de bater nos outros e de agredir os outros, que nunca foi muito fã de democracia. Então você tem lá uma banda cantando Que País é Esse, você tem esse momento mais agitado do show, só que com uma letra que tem significado e com uma resposta da polícia. E aí isso vai inflamando o público. Mas eu acho interessante... Cara, era meio previsto que isso ia acontecer a hora que você escreve uma letra como essa, a hora que você... O show nem acabou. Aliás, acabou porque ele falou porque deu. E saiu do não palco. tocou tudo que ia tocar. No que saiu do palco, pancadaria geral, queimaram os discos, camisa. Nossa, foi assim... Queimaram? Queimaram porque discos, o público deve ter ficado meio puto, né? Ah, ficou puto porque ele foi embora? Não tinha aquele lance que tinha... Os jornais tinham as charges e tal. A charge do dia seguinte foi um disco voando assim. O pessoal, um disco voador, cara. Não, um disco da Legião. A galera ficou puta, queimou disco e Queimou fez... disco, decepcionados, não sei o quê. Porque Mano, mas pra mim, isso pra mim é um demonstrativo de que o show, de que eles mexeram com as emoções das pessoas. Eu colocaria como um sucesso, dependendo do que você entende como sucesso, claro, né? Não foi um sucesso porque não terminaram as músicas, teve gente que parou no hospital. Muita gente. Mas se você parar pra pensar no sentido de movimentação de sentimentos e emoções... O que se propôs que ali... é o que a música... Exato, tipo, a música não deve gerar sensações e emoções. Cara, cumpriu o prometido. Tá ali, ué. Não, eu acho que isso daí sei lá... Quem foi nesse show? Tem história pra contar até hoje. Cara, tem história pra contar pra sempre. Aliás, quem foi em show da Legião, né? Porque a Legião fazia pouquíssimos shows. Eles faziam show pra estádio, não era todas as bandas que faziam show pra estádios naquele período. Eles faziam pouquíssimos sozinhos, né? Porque muitas bandas faziam festivais e tudo. Mas eles, sempre que tinha, era lotado, assim, daí do Palmeiras, né? O Palestra Itália, teve muito e tal. E eram poucos. Então, quem foi em show da Legião, mesmo que não seja esse, fala, eu fui no show da Legião. Tem vários que não acabaram também, tem vários com confusão. Mas voltando à Legião, voltar ao meu ponto. Em primeiro lugar, a gente tava falando um negócio ali fora que acho que é importante as pessoas localizarem no tempo. Legião é uma banda que fez muito sucesso nos anos 80 e comecinho dos anos 90. Sim. Isso quer dizer o quê? Que Legião, e isso é um comentário... Então, não. Termina, eu sei aonde você vai chegar. Esse é o comentário que eu vou fazer, que eu tava fazendo ali fora. Eu tô com 45 anos, mas tu tá com quanto, Ju? 35. 35 e você, Pi? Eu tô com... Eu vou fazer 45 esse ano. 43. Não, quase 44. Você vai fazer 44, eu vou fazer 45, você tá com 35. Mesmo eu vou fazer 45 esse ano, Legião não é a banda da minha, adolescência. Não é a banda que eu escutava quando eu tinha 14, 15, 16 anos. É a banda do meu irmão mais velho, por exemplo. Meu irmão mais velho tem 8 anos a mais do que eu. Ele escutava Legião quando ele era adolescente. Então, aí eu vou fazer o complemento do que você falou. Teve uma coisa muito interessante que aconteceu quando eu tinha uns 12, 13 anos, que a galera escutava Legião, o pessoal mais velho. Eu ouvia no rádio, mas não entendia direito as letras, porque você precisa ser adolescente para começar a entender as letras do Legião. Quando eu comecei a minha adolescência, lá pelos 12, 13 anos, e aí teve um amigo meu que me apresentou o Legião, não sei o que lá, aconteceu um fato muito interessante. Chama Morte do Renato Russo. Isso. Isso aí é... Isso também revive a banda. Quando ele morreu, assim, pelo menos no meu círculo de convivência, na minha escola, todo mundo passou a escutar Legião até não poder mais. E aí era um tal de compra-disco, não compra-disco, que faz não sei o que, faz não sei o que lá. Revival do Legião. Então, tipo, isso. virou... jovem, né? Exatamente. E virou aquela coisa da gente. Então, até eu terminar o ensino médio, meio que houve uma... Sabe, tipo, o Legião era uma unanimidade entre todo mundo. E quem não gostava tinha que ficar quieto, porque se falasse ia ser apedrejado. Então eu vou chegar no ponto da porque minha todo visão mundo de muito Legião. paz e amor. Então, eu vou descrever uma situação que pra mim define o que é Legião. Quando eu era adolescente, o meu pai trabalhava numa empresa que oferecia pros filhos dos funcionários, de todos os funcionários, por um valor módico perto do que aquilo devia custar. Então todo mundo ia, era muito acessível pro gerente da fábrica e pro peão de fábrica. Isso era muito legal que a fábrica oferecia, que era um acampamento de férias para os alunos.
Então a empresa subsidiava um acampamento em que as crianças iam passar uma semana em algum lugar, geralmente aqui no interior de São Paulo, porque eu sempre morei no interior de São Paulo. Então era no interior, em Jundiaí, em Campinas, eles fechavam um acampamento de férias e a gente passava uma semana lá. E no último acampamento que eu fui, eu lembro do seguinte, o último dia sempre tinha uma fogueira, e aí eu lembro do cara pegando um violão, um dos monitores do acampamento, e cantando Legião, e todo mundo emocionado cantando Legião junto em volta da fogueira. Certo? Essa é a cena. Eu me incluso. Tá. Não. Ele tava lá. Não. Eu estava lá jogando terra na fogueira, assim, cantando, e jogando terra na fogueira. E julho, e frio, e todo mundo abraçado cantando. Legião Urbana é uma puta música de adolescente chato do caralho. A cena que pra mim define Legião Urbana é essa que eu acabei de descrever pra vocês. É adolescente universitário em churrasco merda, em volta de uma fogueira, cantando essas porra dessas músicas melancólicas do caralho. Não, adolescente universitário não. Não, é adolescente e universitário. E universitário cantando Legião Urbana e triste e achando que a vida é dura e é uma merda em volta de uma porra de uma fogueira. E isso a música brasileira. É ruim? Não. Isso é ruim quando você tem 35 anos e você define a porra da Legião Urbana como a melhor música brasileira. Então, o meu ponto... Cara, ficou bravo. Eu fico puto da vida. Porque música brasileira é um puta de negócio foda. Ó, eu vou ter que separar a briga aqui. Vou ter que separar a briga. Outro dia eu estava... Isto não foi uma crítica. Não foi. Isto foi uma alfinetada. Alfinetada no ventrículo esquerdo. Outro dia eu estava em casa. Estava em casa, à tarde, eu passei a tarde inteira escutando Dominguinhos. Vai se fuder quem fala que Legião Urbana é a melhor porra de música que existe nesse país. Me fala uma coisa, tem algum cover do Legião Urbana feito por Dominguinhos? O que o Dominguinhos não fez? Uma coisa. É que não deu tempo. Não deu tempo, exatamente. Dominguinhos, daqui a pouco, se ele ficasse mais tempo vivo, Dominguinhos abraçava tudo. Dominguinhos não tinha tempo. Então, o meu ponto eu tive a minha fase Legião Urbana. Eu não tenho problema em afirmar isso. Desmascarado. Eu conheço as músicas, eu canto as músicas. Eu não acho tão ruim, mas me fode a ideia de que as pessoas acham que Legião Urbana é o pináculo da música brasileira, cara. E não é. Há quem realmente, os fãs mais fervorosos, de fato, vão acreditar nessa parada. Por isso, Juscelino, eu já passo a palavra a você, do meu ódio, é que eu igualo Interestelar a Legião Urbana. Porque o cara pega Interestelar e fala que Interestelar é um dos melhores, se não o melhor filme já feito, e pega Legião Urbana e fala que é uma das melhores bandas que já existiu. Não tem como. Sabe o que eu quero dizer para as pessoas? Deixa eu terminar a Não. minha raiva. Deixa eu terminar o meu ódio. Toca Legião Urbana em Interestelar? Não toca. Então não faz sentido. É incongruente Deixa isso. eu terminar o meu ódio. A pessoa que afirma que Interestelar é um dos melhores filmes já feito e a pessoa que afirma que Legião é uma das melhores bandas que já tocaram tem que ver mais filme e escutar mais música e parar de encher a porra do saco. Agora me fala uma coisa. A música de Interestelar é plágio do Legião Urbana? A trilha é boa. Então. Pode ser plágio do Legião Legião Urbana. Não é ruim. O meu ponto é esse. Nem Interestelar é ruim, mas já pensou? Hans Zimmer plagiou Legião Urbana, por isso que... mas assim, eu acho que a figura... Vamos colocar uma coisa com relação à religião urbana. Religião urbana. Muito boa. Porque virou um negócio meio de fato que a galera fica muito chata por conta desse messianismo, né? Porque alguns artistas, Raul Seixas, o próprio Renato, alguns artistas transcendem a... e eles meio que calmam. Eles constroem essa imagem também. Eles vão atrás disso um pouquinho, né? O Renato fazia muito isso, o Raul fazia muito isso, né? São artistas, principalmente o pessoal do rock. O pessoal do rock cala, o pessoal do rock entende de semiótica. Sim. Né? Poxa, a cartola do Slash, o óculinho do Ozzy, sabe? Os caras sabem trabalhar a imagem como ninguém. A música brasileira, no geral, não sabe trabalhar essa imagem. A Rita Lee também tinha uma estética que era esperada. É verdade, ela tá aí, ó.
Ela tem uma... Aqui tem as fases. E tinha uma dela. estética dela, inclusive, que era meio Ozzy também, né? Tinha fase, uma coisa meio Ozzy, então, cabelo vermelhão, tá? Essas então, escolhas do rock, uma era uma coisa... E olha que o Renato ainda nem era tão assim, né? Depois que ele colocou aquelas roupas meio medievais... Aí ele começou a copiar o Morrissey de verdade, Aí quando ele começou a assumir as cópias dele, aí que começou a acontecer. Agora, falando um pouco sério, existe a Legião Urbana... Sim. E existe a figura do Renato Russo. Esse sim, a gente precisa falar com seriedade, que esse é um dos grandes nomes da música brasileira. Não o melhor. Não há o melhor. Até porque é uma coisa meio... Até porque não faz sentido. Eu tô fazer enchendo o funk, saco, né? mas não existe. É que nem quando alguém me pergunta e fala assim, Pirula, qual é a espécie mais importante do mundo? Cara, o que você tá falando? O que você quer dizer? Importante para quê? Exato, Entendeu? A gente Mesmo tem uma assim, teia de espécies E apesar de eu estar botando pilha, a melhor banda pra você é a melhor banda pra você e tá tudo bem. É gosto, mas... E eu mal saberia dizer qual é a melhor banda para mim. Impossível. Posso dizer quem me influenciou mais em determinados anos da minha vida. Uhum. Eu tinha uma fase minha que era só Metallica. Sim. E só Metallica, entendeu? E isso quer dizer que eu não gosto de Metallica hoje? Cara, eu adoro pra caralho. Hoje eu tava ouvindo Metallica antes de vir pra cá. Só que não é mais aquilo de eu ouvir todo dia, o dia inteiro, saber todas as letras, tal, não sei o quê. Mudou, Sim, né? mas a hora que você coloca o Renato, e agora sem a minha sacanagem, como uma pessoa importante, e em nenhum momento eu vou não diminuir a importância dele, por que ele tem essa posição? Por causa das letras, por causa da música, por causa da construção, por causa do momento, ou por causa de tudo? Inclusive, aí aqui sem a sacanagem mesmo, porque ele morreu. Porque isso também é um fator importante nas histórias, né? Isso adiciona muito. Recentemente, quando a gente tá gravando aqui, né? Teve um lance do Lobão, que ele falou que, vocês falam Toca Raul, mas na época, um pouquinho antes dele morrer, ele tava abandonado e tal. E, assim, tem um grau de verdade nessa fala do Lobão, porque o Raul tava, de fato, meio abandonado, assim, pela mídia, pela galera, não pela família. Não foi isso que pegou na fala dele, foi isso, né? E a família ficou ofendidaça, A família ficou ofendida porque a família não tá no... Sim, o Raul não ficou sozinho. O Raul é mendigo. Ele falou que o Raul tava como mendigo, como? A filha dele, né, veio falar, né? Falou assim, pô, você acha que a gente abandonou nosso pai então, e tal. Isso não aconteceu. Mas o que ele fala ali é que, cara, depois que ele morre, vira um... Nossa, o Raul Seixas morreu. Aí aquelas letras passam a ter a conotação do poeta morto, né? É que nem o Elvis também, foi Que isso, o que o Elvis não morreu. Michael Jackson. Esquece que o Elvis estava fazendo show com 100 e tantos quilos em Las Vegas, relegado a fazer numa época que Las Vegas era muito menos glamuroso do que é hoje. Exatamente. O Michael Jackson também, que ele teve um revival muito forte no Michael Jackson. Mas quando você morre jovem, aí pronto. Aí é a coisa do Kurt Cobain. Kurt Cobain era ótimo, muito bom, mas ele morrer jovem dá um... E aí o James Dean, o Jim Morrison, a Janis, a Amy House agora. Todo mundo foda. Mas, o Jimi Hendrix. Jimi Hendrix. Isso é uma coisa super importante. Ninguém tá fazendo de novo um juízo de valor dizendo que essas pessoas são mais ou menos Fred Mercury. Exatamente. Fred Mercury. Cazuza. Que morreu mais jovem ainda que o Renato. Mas voltando ao Renato, mas ele tem essa importância como... Agora fazendo uma análise mais musical, que é o que a gente vê no Musicalia, você vê essa... E não só você, mas o que você estuda, você vê essa importância também dele nesse cenário. Eu coloco ele, assim, em termos de letra, é um dos grandes letristas do Brasil, apesar da gente... A gente acha que tá relegado a uma adolescência, mas não. As músicas, até hoje, elas têm um grau de... Dada as devidas proporções e comparando coisas diferentes, que letra de música é uma coisa, poema pra livro é outra, lembra muito a estética Carlos Drummond de Andrade. Tá. Não respeita uma métrica, apesar dele ser da música, não respeita uma métrica, uma rima muito clara. Então, o que tem de mais importante ali é a reflexão e uma falsa simplicidade. Aí é que tá, pra mim, a genialidade do Renato Russo, que ele fala uma das coisas mais difíceis do mundo. Olha a alfinetada em você. Olha, agora... aqui pra levantar. Não, mas eu continuo achando uma bosta. Ele pode falar o que ele quiser. Alfinetado, ó. É porque quando você faz uma coisa simples e profunda, é aquele famoso, você ouve e você fala, pá, cara, eu faço isso, eu escrevo isso. Faz aí, então. Senta e escreve. Vai ficar bobo, vai ficar tosco. Não vai atingir, né? Não vai atingir, no caso, não é só atingir a parte, o grau poético que precisa atingir e tal, mas atingir também comunicar com as pessoas, né? Porque também a grande coisa ali é, muita pessoa que fala comigo sobre Legião, os fãs, nem que sejam os mais fervorosos ou que seja a pessoa mais ponderada mesmo, fala, cara, muita coisa fala comigo diretamente como se fosse eu, de fato, que tivesse escrito a parada. Então, isso é uma coisa muito difícil de se fazer.
É uma técnica muito difícil de estudar. É muito engraçado, porque quando a gente conversou aqui, a gente falou pouco de Legião, né? E falou mais do Chico. Geralmente Chico domina a conversa quando entra nesse papo de letra e tal. Porque é muito técnica, é muita coisa. É mais fácil estudar Chico do que Renato Russo. Tá. Porque Chico tem técnicas muito definidas. E é muito foda. Você fala, caralho, a construção disso aqui o mecanismo tá bem claro, tá muito perfeito, tá muito certinho. O Legião não, é quebrado. É como se fosse Dionísio, Apolo e Dionísio. Né? Ele é pouco apolíneo, ele é Dionísio total. É aquele cara que vai, escreve, tem muita coisa da emoção, tem muito achar a palavra certa. Quando ele faz uma música sobre morte, ele usa as palavras corretas para falar de luto. Por exemplo, ele faz uma música de morte e ele fala até a próxima vez. Tipo, você colocar na música de morte até a próxima vez é de uma visceralidade absurda que jamais eu ia sentar e falar, tá, vou fazer uma música de luto aqui. Eu não ia chegar na frase até a próxima vez. É muito triste. Além de triste, né? Eu costumo falar que a gente fala triste por falta de outras palavras. Até a próxima vez ele tá querendo dizer o quê? Até o próximo enterro? Não, até encontrar. Ele tá fazendo uma homenagem. Ele tá fazendo homenagem pra pessoa que morreu. A música chama-se Love in the Afternoon. É tão estranho, os bons morrem jovens. Em determinado momento da música, você já tá se rasgando lá, ele fala, até a próxima vez, pra pessoa que morreu. Entendi. Então até a próxima vez é o quê? Tem N significados. Tem N significados. Entendi. Pode ser a vida após a morte, pode ser quando você morrer, pode ser... Até a próxima vez no pensamento. Pode ser um monte de coisa, mas, assim, pra pessoa que perdeu alguém e que ouve isso, o até a próxima vez vai pegar lá, sabe? E fazer uma coisa que pega lá muito difícil. É muito difícil. Eu sempre separo a banda do Renato porque eu acho que, não à toa, a banda não continuou. Sim. Porque não tinha como. O Renato criou, né? O Renato criou, o Renato era a liderança. Acho que todo mundo vai concordar que a coisa mais importante, talvez, da banda sejam as letras. Ninguém vai falar, nossa, harmonicamente a Legião... As melodias são subestimadas, mas harmonicamente... Mas elas são menores, na sua opinião, do que a letra. Sem dúvida. Sem dúvida, o que pega na Legião, que todo mundo para ouvir, o que todo mundo sente, né? O que a pessoa sente mesmo. Quando você tá não na roda do violão, a roda de violão é catarse, né? Agora, quando você tá ouvindo mesmo, sozinho, no seu íntimo, quando você para prestar atenção, o exercício de prestar atenção... no exercício de prestar atenção no que você está ouvindo é que você encontra as grandes músicas e as grandes mensagens, para além da festa, é preciso amar, né? Tanto que ele até reclamava do é preciso amar. Gente, é uma música de suicídio. Esse é outro ponto. E agora sem sacanagem. Esse é outro ponto. E agora sem a minha verborragia que eu fiz antes. Mano, tem muita gente que canta as músicas sem entender o que ele tá falando. Mas aí é normal, né? Mas tem muita gente que... Mas assim, cara, é uma música claramente de suicídio, claramente. E as pessoas Ela se jogou da janela do quinto andar. Tá escrito na letra. Não há dúvida do que é a letra, mas é muito louco. É que o foco... Aí que é a graça do poema / letra de música, né? Que é uma letra de música. A graça o foco não tá no suicídio, o foco tá. E agora? E agora e o que foi? Claro. Exatamente, o que aconteceu. Ele traz fragmentos de família, pais e filhos, é o nome da música, ele traz fragmentos de famílias, e aí ele fala, é preciso amar. É por isso que o pessoal acha que o pessoal esquece que é um suicídio, porque a mensagem central que tá lá, é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Porque a pessoa do seu lado pode estar precisando, você tem que prestar mais atenção nas pessoas. Então, na verdade, não tem amanhã. Não tem amanhã. Exatamente, é agora, ele tá falando, é agora. Então as mensagens, elas são... Que ele fala também, né? Ele deixa claro que não tem amanhã. Não tem amanhã, na verdade ele fala na letra, na verdade não há. Ele fala, precisa amar as pessoas como se não houvesse amanhã, porque se você parar pra pensar, na verdade não há. Né? Então tem muita coisa, eu acho lindo também o que vocês vão ser quando você crescer, porque não tá como pergunta. É uma resposta. Não, uma resposta. A gente sempre pergunta, o que você vai ser quando você crescer? Aí ele fala, os adultos são crianças como você. O que você vai ser é uma afirmação. Então, você percebe que é simples. É assim, a estrutura é simples, mas tem muita profundidade quando você para avaliar. E isso é uma coisa que é engraçada, porque lógico, tem muita leitura, né? Eu sempre falo para pessoas que querem, né, escrever de uma maneira legal pra música, eu falo, cara, tem muita coisa que é técnica, mas tem muita coisa que é muita leitura. Se você não tiver muita referência... Então eu garanto que o Renato, ele
provavelmente fazia muita coisa assim, sabe, por osmose mesmo, sabe? Sim. Sabia que tava bom porque ele tinha um paladar artístico muito, muito depurado e falava, isso aqui tá soando. Ele era bem menos técnico no sentido de elo, melodia e letra, que é o que o Luiz Tati, né? Sempre falo dele, que ele é foda. Que ele fala que o trabalho do cancionista não é o trabalho do compositor clássico, é o trabalho de unir melodia e letra. Ele não tinha tanto a noção disso, né? Mas ele tinha o paladar artístico muito bom, porque ele provavelmente leu muito. Você ler muito e ler coisas boas, assim como você vê muito filme, assim como você lê bons artistas, você lê... Cara, a gente tava falando isso essa semana, ontem, Jô, com coincidência, de artigo científico. Então, eu ia falar isso. A Camila tava falando isso. Muitas pessoas como perguntam que você sabe pra que o gente... artigo é ruim Como que você sabe que o artigo é ruim ou bom? Cara, você já leu 500 artigos científicos. E aí a Camila tava falando da importância de construir repertório. Isso. Porque se você tem um repertório em qualquer área, seja escutando música, seja lendo livro, e aí é muito louco isso, porque aí a gente começa a perceber como o cérebro funciona da interseção entre as áreas. Então, se você vê quadro, lê música, lê livro e fazer tudo, esses repertórios se somam para você produzir aquele conteúdo que você está pensando em produzir, né? Eu vejo muito isso em vocês, por exemplo. Vocês são, enfim, biólogos, são da ciência e tal, mas tem muito repertório para da cultura, né? Enfim, e isso soma com certeza no que vocês fazem. A gente é muito criativo também, a gente inventa muita coisa mas também. Isso aí, mas abafa. E você sabe que também, às vezes, há um auto-engano de achar que é criativo, né? E, na verdade, não tá fazendo nada de novo. Sabe o que não te engana, Pirulinha? As camisetas da Insider Stories são não me enganam nunca. Elas são maravilhosas. São maravilhosas, te deixam quentinho. Não só as camisetas. Não, estão usando mais coisa da Insider aqui. Te deixam afagado pra você. Não estão vendo. Exato, que as pessoas podem até que ver. No site. No site tá lá exposto. Você pode comprar vários produtos que tem lá. E você pode clicar no link que tá aqui embaixo para aproveitar o seu desconto que a gente tá oferecendo. Então, é verdade, né? Você clica no nosso link aqui embaixo. Tem um desconto. Direto. Você já entra na nossa página lá na Insider direto e você vai ter o seu desconto. E lembrando que os nossos descontos se somam a outros descontos que já estão na loja. Você pode comprar produtos ainda mais baratos. Ainda mais baratos. Certo? E lembrando, se você clica no link que está aqui embaixo, você também ajuda o produtor de conteúdo. Você ajuda o produtor de conteúdo. Clica no link. Exato. Então, clica no link e dá uma olhada e veja o que mais lhe apetecer. Perfeito. Né? Isso, olha. E outra coisa que é importante, não considere o meu ódio ao Legião Urbana, a Legião Urbana na hora de clicar. Clica para ajudar os 3 elementos. Clica para ajudar os 3 elementos. Eu tenho pena de você se você gosta de Legião desse jeito, mas clica aí no link, por favor. Então, eu não sei o que eu vou ficar com mais raiva nesse vídeo. Dos comentários do pessoal puto com o Emílio, ou nos comentários da galera concordando com o Emílio, que vai estar mais insuportável ainda, cara. Mas você tá em que lugar aí? Eu continuo gostando de Legião Urbana e eu não cuspo no prato que eu comi, não. Não, mas eu tenho uma pergunta. Mas a música sua é diferente pra você hoje? Ela não soa diferente. O grande problema é o seguinte, se eu ouvisse Legião Urbana hoje, com a minha idade, provavelmente não ia me tocar. Então, tem um efeito de memória afetiva que é muito forte. Sim. Então, música por exemplo... de adolescente, chato. Cara, é a mesma coisa que, assim... Por exemplo, teve uma época que eu acreditava que o melhor programa que já tinha sido feito na história da televisão mundial era Chaves. E eu falava assim... Até aí você tá caindo no lugar que a gente meio que... Concordo que está nos top 10. Mas só que assim... Sejamos honestos. Tem um tanto de memória afetiva. Tem, com certeza. Tem um tanto gigantesco. Com certeza. Eu consigo entender uma pessoa que nunca assistiu Chaves, que seja adulta. Estranha, né? Que veja e fala, e acha, mano, que bosta. Não tem nada a ver. Tá, tem uma piadinha ou outra engraçadinha, mas não vai achar grandes coisas. Afinal de contas, são programas dos anos 60. E a gente tem que levar em conta que o que separa os anos 60 dos anos 90... é muito menos mudança tecnológico-social do que o que separa os anos 90 dos anos 2000 e pouco. Hoje em tempo quase a mesma coisa ou até mais. Exato, mais é quase um século, exatamente. Então, nós pegamos uma fase em que as crianças brincavam na rua, em que você tinha a véia do bairro que não casava, aí a outra que brigava com o vizinho, que tinha... Sabe, são realidades que conversavam conosco de uma maneira que hoje eu acho que conversam menos com o pessoal mais jovem, talvez. E mesmo que não converse, você pega um adulto da nossa idade,
que não assistiu Chaves, por qualquer motivo, sei lá, era crente, o pai proibia, não sei, X. Tipo, a pessoa vai assistir, talvez ela não pegue nada. Sim. E eu sempre achei, meu Deus, essa pessoa é um idiota. Como que essa pessoa... Tinha uma amiga minha, que ela era um pouquinho mais velha que eu, e ela falou, nunca assisti Chaves porque eu achava idiota. Idiota é você. Idiota é você, sua cretina. O que você tava falando? Sabe, tipo, eu fiquei puto da vida com ela. E eu tentei mostrar pra ela quanto o Chaves era genial. Mas será que o som do Legião não é isso? Então, como que você não percebe que... Então, o máximo que acontecia... Quem tem 2 polegares e tem razão? Então, o máximo que acontecia foi assim, ela entender que Chaves tinha algumas camadas que iam além daquele programa tosco. Agora, no fim das contas... Ela não tem obrigação de gostar. Por quê? Porque uma grande parcela do que me faz gostar do Chaves também é a memória afetiva. Claro. Eu acho os programas bons, eu acho que o roteiro do Bolanhos é fantástico, mas eu consigo entender ele não tocar uma parte do coração das pessoas. Agora, quando você cresceu vendo isso, aí ele agrega um outro tipo de fator, que é exatamente esse fator da memória. Perfeito. Então... Eu gosto de Legião Urbana até hoje, apesar de não ouvir mais. Então, aí chega no ponto que eu queria citar. Eu gosto de Legião hoje, eu não escuto. Se tocar, eu vou cantarolar junto. Às vezes até eu vou atrás pra ler. Puta, não lembrava da letra disso aqui. Mas é raro, entendeu? Tinha uma época que eu ouvia todo santo dia. Todo santo dia era todo santo dia. Hoje não mais. Só que eu não vou chegar e fazer, que nem eu vejo muita modinha fazendo, assim, Legião Urbana é uma bosta. Fala assim, cara... Quando a gente tava na escola, a gente ouvia te formou de todo alguma dia, forma, né? Alguma coisa do seu caráter foi formada ali. Não, nunca ouvi, não sei o que, e a pessoa fica se negando. Não, eu entendo que foi parte da formação da minha adolescência. Perfeito. E isso é importante. Eu dou uma relevância para isso e reconheço a genialidade do Renato e reconheço a genialidade das músicas também. Ainda que talvez elas não conversem mais comigo. Algumas deveriam conversar. Porque as músicas do final da carreira do Renato são músicas de adultaço. Sim. De adultaço. É que assim, são músicas tão deprê de um cara que estava morrendo literalmente, né? Hoje fiquei com febre a tarde inteira. Sabe? Tipo, quer dizer, o último disco é uma despedida. É uma despedida. Foi tipo o The Show Must Go On do Freddie Mercury. Foi uma despedida. Né? Sabendo que ele ia embora. Que se você ouve aquilo, digamos que aquilo lá não é algo muito estimulante para você, né? Então, talvez eu não recomendasse para adultos como nós, numa época pós-pandêmica e de redes sociais, individualismo e tal. Mas, a princípio, eu entenderia que são músicas que transcendem a adolescência em vários aspectos. Não, o meu ponto é isso, assim, acho que, e aí voltando para o começo da brincadeira. E aí agora fazendo uma comparação, que é a comparação que eu estava fazendo ali fora. Eu falo de Interestelar pra botar pilha nas pessoas, porque eu não acho um filme ruim. Do mesmo jeito que eu acho que Legião me formou, tem uma importância na minha vida e tem uma importância na história da música brasileira. O que me incomoda é sempre essa idolatria a algo como se fosse a melhor coisa já feita, sendo que tudo que a gente vê de conteúdo é um fruto do seu tempo, encaixado naquele contexto, com suas qualidades e defeitos daquele espaço que tem. Então, por exemplo, eu vejo muita gente falando que Legião é a melhor coisa, e eu vejo mesmo, pessoas que eu conheço. Não, Legião é a maior banda da história do Brasil, e aí é só a minha opinião. Minha opinião ela é tão irrelevante quanto a opinião de qualquer pessoa. Na verdade, o Ju conhece muito mais música de brasileira do que eu. É isso que eu ia dizer. Para dizer alguma coisa. A opinião dele vale um pouco mais que a sua. Em primeiro lugar, porque ele sabe fazer música, ele entende música tecnicamente falando, e porque ele conhece música brasileira de um jeito que eu nem pretendo conhecer, porque eu não tenho o amor que ele tem por música, não por música brasileira. Não tem esse objetivo não também, né? Isso, não é algo que eu escuto sempre. Mas, e aí outra coisa que eu vejo muito acontecendo é isso que você falou. Cara, Legião tem um lugar no meu coração? Tem, mas eu não escuto Legião. Eu não me pego pensando, nossa, que vontade de escutar Legião, como eu me pego escutando música sertaneja de vez em quando em casa. Então, quando eu tiro sarro falando que Legião é a pior coisa que existe, é nesse sentido, é porque não é a melhor, mas também não é a pior coisa que existe. Mas eu quero fazer uma última provocação. Mas tem gente que fala que é a pior coisa que existe. Mas eu tenho uma provocação para fazer. Que é a última coisa que a gente vai falar. Que a melhor música da Legião Urbana não tem letra do Renato. Não tem. Onde a gente não tem luar? Não tem letra do Renato. E aí, Peru? Eu acho um saco essa música. E eu sempre achei essa música um saco. Já viu a versão original? Não. É muito louco. É que é os menininhos, é o Menudos, né?
eu só tô colocando pilha. Não, e assim, eu sempre achei essa música muito chata, porque ela não me diz nada. Caralho, é lógico Ela não me que diz não. absolutamente nada. É uma lógico coisa que não. impressionante. Então, se você é um Eu- adorador de Legião, Pirulli, deixe seu comentário aqui embaixo. Se você é o odiador de Legião, Pirulli, Não, Deixe eu também. sei. deixe o comentário aqui embaixo. Engaja. Engaja. Não, mas tem músicas do Renato que o Juscelino, né, fez questão de me fazer lembrar, que me fez vontade até de escutar em casa, que ele tem a fase dele agora no mês passado, que era o é Renato verdade. cantando italiano. Não. Aquilo ali, o Juscelino Não, isso é chato. tava... Isso é tava chato. assim, amore, Isso é chato. frade. Não tem uma música que é do Camões? Tem. Tem. É o Monte Castelo. Monte Castelo que é um Monte pedaço, Castelo né? é sobre... Aliás, o título é uma menção à Segunda Guerra Mundial, mas ele tá falando sobre amor com o texto da Bíblia, né? Sim. O 1 Coríntios 13, que é o ainda que eu falasse a língua dos anjos, anjos, homens, sem amor seria o... Eu não lembro Sem qual é o amor, texto. nada seria. E aí tem um mas pedaço que ele muda, né? coloca um poema do E Camões, aí o né? Camões, Amor é Fogo, que há de Isso. sem se ver, é um soneto do Camões. né? Isso. O Renato, eu sou fã da Legião Urbana. Percebe? Eu sou fã da Legião Urbana, de fato. Eu sou fã daqueles que não... Enfim, eu acho que eu já cheguei num ponto que tudo que eu sou fã, eu não brigo mais por nada, né? Pelo amor de Eu, Deus, né, gente? a ponto de o pessoal falar, nossa, isso é um lixo. Só tem uma coisa que nós briga, mano. Você não não briga brigo mais mais. por nada. Não, ele não briga. Ele, Calma. não, não é. Vamos falar da máfia do Dendê? Calma, Vamos falar da máfia do Dendê? Calma, olha a frase que ele falou. Ah. Ele não briga mais por nada. Ele não diz que ele não briga mais com alguém. Com alguém. Ah. Essa frase diferente. Entendi. Então, Nada, então eu falo pro Ju, eu não gosto de Legião. Ele fala, tá bom. Não vai ter essa briga uma por diferença. Legião. Não vou ter uma briga por Legião, assim como não vou ter a briga pelo Corinthians, não vou ter a briga por nada na minha vida nesse sentido. É muito legal estudar a fundo qualquer coisa, vocês sabem disso, Sim, sem melhor que dúvida. ninguém, porque você cria primeiro um distanciamento, então eu tenho essa parte afetiva com Legião, apesar de não ter sido da minha época, mas... Na adolescência também tive a fase de ouvir todos os Música dias. de adolescente ostensivamente. chato? Música de adolescente chato. Ouvi ostensivamente todos os dias. Mas hoje eu tenho essa parte afetiva, mas eu consigo distanciar Sem e dúvida. olhar a genialidade fora da parte afetiva, porque tem grandes porcarias que são afetivas pra mim. Você continua gostando, continuo e tá tudo gostando, bem. Mas eu sei que, nossa, não é a melhor coisa do mundo, mas tá ali num lugar legal e tal. E eu acho, sim, o Renato um dos maiores Perfeito. artistas da música brasileira, tá num panteão, tá numa prateleira que poucos estão mesmo assim. Junto com o Raulzito. Junto com o Raulzito, exatamente, junto com o Raulzito, assim, tá Luiz Gonzaga. nessa prateleira. Aí já não sei. Aí teria que conversar. Não, mas daí quem tá... Você tá falando da mesma prateleira. Ele não falou que tá abaixo. Ah, tá, Ele não entendi. falou que tá acima. Tá em Ele prateleiras falou que tá em diferentes. prateleiras diferentes. É, a Eu gente acho se que- manteve no eu rock. acho que o Luiz Gonzaga tá acima. Acho que o Luiz Gonzaga Ah, acho que é um tá, pouco entendi. mais. Eu também em termos acho. de relevância, do que mudou na música, do que agitou, não tem como. Mas eu acho que o Renato tá num lugar bem privilegiado, assim. Mas voltando Nessas aqui... fictícias prateleiras. que É, a gente tá aham. inventando. e voltando àquele ponto que vocês falaram anteriormente, que é uma coisa que realmente não faz sentido, principalmente se for baseado em gosto. E acho que esse é um recado muito importante pra galera que tá assistindo. É mó legal você gostar das coisas. É mó Sim, legal você ir no sim. show do Iron, né? Eu fui Claro. em 3 shows do Iron, legal pra cacete, é mó legal. Mas tem que ter consciência que também é só o seu gosto, né? O E seu que ele é gosto. totalmente irrelevante pra outras pessoas que não sejam exclusivamente você. As pessoas podem escutar a música que elas quiserem, isso é um problema delas. E Se você não perde gosta... um tempo brigando pra que isso, por uma gente? pessoa que não gosta de uma coisa que você gosta. Tem 50 minutos você- que a gente tá falando da bosta da Legião Urbana e eu tô aqui. Ele tá aqui ainda Eu tô aguentando aqui, eu isso. fui embora? Não fui, Não. tô aqui. E aí a gente tem que falar, você tinha falado sobre a questão do rock, né, do rock nacional, que é muito dos anos 80, e que isso não teria pegado a gente, porque nós seríamos Isso, dos isso. anos 90, né, o como que nos pega adolescentes, na tal, não sei o adolescência quê. 90, 2000. Exato, né? E aí eu tinha falado assim, o que você acha que é melhor do que Renato Russo? E o que não sei, que o Legião Urbana, né? Que ele Uhum. tava falando, não, porra, tinha Paralamas, tinha Engenheiros do Havaí, que é Não, controverso. Engenheiros do Havaí eu não gosto mesmo. Tinha, Esse aí tinha, dá pra tinha, falar. Esse tinha dá o pra falar também. tinha o Capital Inicial, O Capital. Que era junto com coisa. Todas Tinha, as bandas que eu escutei pra caralho. É. Titãs. tinha fui- Titãs Show. pra Titãs é genial. caralho. Show Tinha o legal próprio pra cacete. o traje, tinha não sei o que, tinha a Rita Lee que continuou, né? As coisas que João continuaram. Penca e seus miquinhos João Penck, que da Mitra, Biquíni Cavadão. Biquíni Enfim, Hanoi. tinha várias Heróis da dessas. Resistência. mas tem uma banda de rock dos anos 80 que revolucionou o mundo. É.
e que ninguém comentou nada. Que acabou esse ano. Acabou esse ano. Se chama Sepultura. E esta fez toda a diferença. Anos 80 ou 90? Na vida. 80. Anos 80. Começa nos anos 80. Não, Sepultura que fez a diferença total internacional. Extraordinário. A minha pergunta é muito honesta, que eu achei que Sepultura já era nos 90. Não. Eles começam a fazer sucesso nos anos 80. A trecheira começa no começo dos 80, eu achei que era mais pro e depois, final, mais pro era mais anos finzinho. 90. E eles começaram... É seguramente nossa banda mais conhecida no mundo. Sim, com sem certeza. E começou... Desculpa, Roots... Não. É um dos melhores discos já. Caço! Eles são bons até. O Quadra, né? Absurdo. O Quadra recente também é sensacional, cara. E Sepultura começou fazendo cover do Motorhead. Eu não sabia. Olha só. Motorhead, que quando você vai ouvir, você não acredita que é anos 70. Os caras tocando aquela sonzeira nos anos 70, velho. Você não acredita. Então, gente, era isso que a gente ia pra falar hoje. Então, de novo, deixa seu comentário aqui embaixo. Pode me xingar. Não tem problema. Mete o pau, pode me xingar, critica o Legião, elogio o Legião, fala que nunca escutou Legião. E o mais importante, vocês querem saber isso de verdade? Vai lá no Musicalia, tem uma análise que a gente não atrapalha. Exato, que é a melhor de todos. Tem uma análise de verdade, não é essa balbúrdia que foi aqui. Então vai lá no Musicalia, assiste o programa do Juscelino, defende o Juscelino das tretas que ele se mete. Exato. Porque são muitas ultimamente. São muitas ultimamente. Não briga por nada. É isso mesmo. Não briga por nada, só com alguém. Só com alguém. Ó, e você isso toma aí. Cuidado. Se inscrevam Vou quebrar sua cara. Isso Quebrar aí. sua cara. Se inscreva aqui, deixa seu like. Esse chassi de grilo aqui, ó. Mas, chassi de grilo, aqui, ó, vou quebrar sua cara, mano. Te pegar ali fora. Tá na porrada. É isso aí. Se inscreve lá no Musicalia, gente. Vai lá no Musicalia e se inscrevam. Que é um canal muito bom. Maravilha, tá certo, então. Gostou, Valeu, Peninha? vocês. Gostei. Tudo de bom. Gostei bastante. Foi ótima ideia essa. Excelente. E Ju, vem mais vezes. Vem. Por favor. Próxima vez quero fazer do Raul com ruas. Da hora, legal demais. Boa, excelente. Verdade, tem razão. Excelente. Tá certo então, gente. Então é isso. E até o próximo vídeo. Um beijo pra vocês. Beijo do gordo. Uou. Falou. Nossa, que coisa. Agora falando... Show pra arrumar, lugar pra arrumar confusão. Aí, ó, vou em todos os shows do Iron Maiden, não teve confusão, tá vendo? Agora é um bando de velho caquético, 50 anos, batendo que não aguenta em pé, dando bengalada um no outro. Mas você sabe... É um conjunto de Dorflex o show do... Você sabe aonde eu achei que ia dar merda? Onde eu achei que ia dar merda? Na Argentina. Porque eu nunca tinha ido em show na Argentina, né? E quando eu tava trabalhando lá, quando teve um show do Iron Maiden, que aqui no Brasil foi um dos piores, porque foi em Interlagos, e aí na lama, de Interlagos, isso, aquela merda. Então eu não fui nesse daí que eu tava trabalhando na Argentina na época. Meus amigos foram e falaram, puta, Pirula, que merda, você não perdeu nada. E aí eu falei assim, tá, então eu vou comprar o show aqui pra Buenos Aires, e cara, eu paguei uma ninharia. Porque, tipo, na época com a cotação e tal, não sei o quê, e a Argentina tava barata na época, então eu paguei muito pouco, eu paguei, acho que, sei lá, o que hoje seria se você pegasse um ingresso por R$90, sabe? Tipo, foi uma coisa mais ou menos assim. E aí, um amigo meu chegou e viu esse preço, e ele falou, cara, então faz o seguinte, compra um pra mim, porque eu tenho milhagem, eu consigo pegar, vou pra ir pra ver o show também. Eu falei, beleza, né? E dormi uma noite só. A única coisa que ele realmente teve que pagar um pouco a mais foi pra dormir. E aí ele, beleza. E aí a gente foi no show do Iron. E, cara, sem brincadeira, era pra ter sido no estádio do River. Só que aí transferiram pro estádio do Vélez. Nossa. E aí eles falaram, por que transferiram? Porque ia ter a inauguração, não, o jogo de estreia do Maradona como técnico da Argentina. Nossa. E aí o estádio do River era grande o suficiente pra receber as pessoas. Só que a galera que tinha comprado o ingresso pro show do Iron era muito mais do que comportava no estádio do Vélez. Tanto é que, na prática, como ninguém sabia onde ia ser a estreia do Maradona, teve mais gente no show do Iron Maiden, tinha acho que 80 mil pessoas no show do Iron Maiden e tinha 65 na estreia do Maradona lá no estádio. Até porque você não enche pista, né? Estádio é só arquibancada. Não, no show não, você enche a pista. Ou seja, tinha 20 mil pessoas a mais ou 10 mil pessoas a mais do que no estádio de futebol. Então, só que aquela coisa nunca... Cara, sem brincadeira, a gente tava assim, ó. A gente ficava assim e tentando se organizar ali. Mano,
começou com esses high. No que entrou a fala do Churchill, assim, já a galera já tava assim. A gente já... Cara, na hora que entrou a guitarra... Eu fiquei 45 graus pra frente, inclinado pra frente, e não caía. Eu fiquei inclinado, o meu pé saiu do chão, eu inclinei 45 graus pra frente, eu falei, cara, qualquer coisa que acontece, eu vou cair e vou ser pisoteado. Meu pé não tá no chão. Eu não sei o que vai acontecer. Aí eu virei pro meu amigo, ele também estava 45 graus, levando em conta que o meu amigo tem, sei lá, uns 20 centímetros mais alto que eu, então, tipo, e ele também... Cara, e a gente ficou... Aquele show eu falei, a gente vai morrer. A gente vai morrer. A gente vai morrer. Os caras cheirando em volta da gente, sabe, tipo, a galera lá, os argentinos... Ao Maradona. Exato, em homenagem ao Maradona, a galera... Vamos respeitar o Le Pepe. Galera, todo mundo muito louca... Eu falei, tá, eu achei que eu ia morrer asfixiado, sei lá, Esse qualquer foi o coisa show assim. 12 ou 13 que você foi no... Quantos shows você já foi do Iron? Não tenho a menor ideia. Muitos. Não sei dizer. Toda vez que vem, você já... Puta, Ou Toda seja, vez a que cada vem, eu 6 compro. meses... Não é assim também. Você tem os discos? É a cada 2 anos. Não tem. Os discos Porque eu não os CDs, tenho. Eu os CDs queria. são legais que formam um desenho, né? Sim, é.